Projeto Gênesis, a origem. Esse livro foi escrito para queimar dentro de você, leitor, implantar a matriz real da criação para que em um mundo caótico haja a manifestação da vida como ela é da forma original da criação, como no plano perfeito. Compreendamos esse mundo, ambiente e vida que Deus criou para o ser humano. Que haja luz, entendimento e prática. Para nós, mudança de vida em pessoas através do caráter e identidade. Esse é o propósito. Dedicatória. Esse livro foi desenvolvido para pessoas que desejam entender a origem, a força da criação e o local para qual o ser humano foi feito para estar. Agradeço pelo propósito divino que me motiva. Para desenvolvimento pessoal e interpessoal, de caráter e identidade, sem esses pontos definidos, vivemos como manada, segundo o curso desse mundo, sendo mais um na multidão. Porém, o ser humano foi criado com um propósito, uma posição, qualidades específicas únicas. Sendo assim, cada um irá desempenhar, no corpo de Cristo, algo que irá impactar o mundo. Esse livro tem a dedicação direta ao crescimento do reino, e por meio dele, vidas estão sendo tocadas. Minha família tem a dedicatória desse projeto. Capítulo 1. Por que ler este livro? Decidi escrever este livro para te ensinar algo de extrema importância que a cada dia se perde no modo de doutrina, visto hoje, na imposição de ter cuidado na fala, de ter cuidado no ensinar no popular, o pisar em ovos, sabendo que o que foi escrito foi deixado para nós seguirmos. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Deuteronômio 29, 29, NVT. Foi deixado para nós o modelo real, perfeito, o local ideal, o qual devemos estar, um lugar de comunhão e governo, que a cada dia está se perdendo. Está sendo trocado por uma vida de instruções humanas, zero que conduzem a um cárcere mental, espiritual e que afasta desse lugar que é estabelecido por Deus para o ser humano. Isso é algo maléfico e destruidor. Você deve ler esse livro para identificar a posição que está estabelecida por Deus para você e não ser levado por falsos ensinos, crenças humanas, credos de miséria e longe da comunhão com o Pai. Se você, leitor, está aqui pensando, lá vem o crente com essas conversas de doido, ou querer colocar essa ideologia arcaica, impor coisas da Bíblia para nós. Te digo, esses fundamentos têm o poder de mudar qualquer vida e fazer qualquer ser humano entender, viver e se mover no real sentido da vida. Esse livro é uma porta para o autoconhecimento segundo o manual do Criador. Tem mais a ver com isso do que com religião. Afinal, existem religiões totalmente prejudiciais que tratam o ser humano totalmente fora do real e imutável projeto. Se você tem a doutrinação de cavalo, aparelho, escravo, morto nas roupas, comuna ou afins e não deseja ser livre, tchau. Esse livro não é para você. Afinal, é ser muito mais louco e viajante que eu acreditar que uma molécula rebelde saiu se debatendo. Daqui a pouco, evoluiu, criou asas e virou um pássaro. Daqui a pouco se rebelou mais e foi até virar gente. Ou até mesmo que uma explosão do nada criou tudo. Nesse ponto, proponho um exercício pessoal para você que está nessa vibe de explosão. Pegue seu querido iPhone, amarre uma bomba dessa de festa junina e veja o que criou. E detalhe, existe algo aí ligado ao explosivo. Não foi uma explosão rebelde sozinha do nada. É viagem demais e orgulho acreditar nessas paradas, assim como tantas outras, do que admitir que existe um Supremo Criador que fez tudo, organizado e funcionando perfeitamente para aquilo que era preciso. Existe um formato de pensamento por trás desse livro. Esse formato é ser o que Deus criou para ser,
estar onde é o local perfeito para nós estarmos. Ter a liberdade ao qual fomos criados para ter. Liberdade, não libertinagem, que é o que destrói tudo e todos a cada dia que passa. Convido a você a um instante parar, em um local calmo, desconectar-se do mundo ao redor e respirar num ritmo calmo e relaxante. Agora, pense nisso. O que eu tenho feito? Quem sou eu? Por que estou aqui? Existe um propósito para mim? E agora, fique de boa. Relaxe por um instante. Fale essas palavras acreditando em cada uma que sai de sua boca. Deus, essas perguntas têm respostas. Eu sei que o Senhor tem cada uma delas. Me responda. Continue nesse momento de paz. Certamente, você começará a obter respostas. Capítulo 2. A criação. Vemos que no início da criação, a terra estava no caos, sem forma e vazia. Gênesis 1, 1 a 2. Existem pessoas que falam que esse caos era devido à queda de Satanás e os demônios, ao qual destruíram o que antes existia. Porém, os textos usados em relação à origem e queda do anjo rebelde têm referência direta aos reis da Babilônia e Tiro. Zombaria do rei da Babilônia, 3. Naquele dia, quando o Senhor dera a seu povo descanso da tristeza, do medo e da terrível escravidão a que foram submetidos, 4 vocês zombarão. O Senhor esmagou o seu poder perverso e derrubou seu reino de maldade. 6. Você feriu o povo com incontáveis golpes de fúria, cheio de ira, dominou as nações com tirania implacável. 7. Mas por fim, a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar. 8. Até as árvores do bosque, os ciprestes e os cedros do Líbano entoam esta alegre canção. Agora que você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. 9. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-lo. 10. A uma só voz eles clamam. Agora você é tão fraco quanto nós. 11. Seu orgulho foi enterrado com você. Do som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol, e vermes sua coberta. 12. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi lançado à terra, você que destruía as nações. 13, pois, dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. 14. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. 15. Em vez disso, será lançado ao lugar dos mortos, ao mais profundo abismo. Todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? 17. É esse o rei que destruiu a terra e a transformou em deserto? É ele que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Isaías 14, 1 a 17. NVT. Mensagem para o rei de Tiro. 1. Recebi esta mensagem do Senhor. 2. Filho do homem, transmita ao príncipe de Tiro esta mensagem do Senhor soberano. Em seu grande orgulho, você diz: sou um Deus, sento-me num trono divino, no coração do mar. Mas você é apenas homem, e não Deus, embora se considere sábio como um. Pensa que é mais sábio que Daniel e imagina que nenhum segredo lhe está oculto. 4. Com sua sabedoria e entendimento, acumulou grande riqueza, ouro e prata para seus tesouros. 5. Sim, sua sabedoria o enriqueceu grandemente, e suas riquezas o tornaram muito orgulhoso. 6. Portanto, assim diz o Senhor soberano: uma vez que se considera sábio como um Deus, 7. Trarei contra você um exército estrangeiro, o terror das nações. Empunharão espadas contra sua sabedoria maravilhosa e profanarão seu esplendor. 8. Eles o farão descer à cova, e você morrerá no fundo do mar, ferido violentamente. 9. Acaso dirá àqueles que o matarem: sou um Deus? Para eles, você não será Deus algum, mas apenas homem. 10. Morrerá de forma vergonhosa,
nas mãos de estrangeiros. Eu, o Senhor soberano, falei. Eliseu recebia esta mensagem do Senhor. 12. Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. 3013. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. 14. Eu o escolhi e o ungi, como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. 15. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. 16. Seu rico comércio o levou à violência, e você pecou. Por isso, o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. 17. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso, o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. 18. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso, fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu-o a cinzas no chão, à vista de todos que observavam. 19. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um terrível fim, e não mais existirá. Ezequiel 28, 1-19. NVT. Vimos também em mídias diversas achados de ossos de animais gigantes, artefatos arqueológicos que dizem ser de eras antigas, pré-Éden, através de datações, etc. Não sabemos, porém, a origem do diabo e queda com informações firmadas de forma clara na Bíblia. No entanto, sabemos que ele é o pai da mentira ou engano, como queira. E que isso pode ser real ou plantado, que essa datação pode ser algo irreal. Por que não? Ou ser realmente pré-Éden, como citado por alguns. Porém, biblicamente, existem relatos dessa terra envolvida no caos, sem forma e vazia, que segundo o planejamento e palavras ditas por Deus, fora colocada em ordem e preparada para receber o ser humano. Sigamos nessa linha. O que está escrito é para nós seguirmos e nos cobrar daquilo que foi estabelecido. A terra estava bagunçada. Vamos Deus colocando tudo no seu lugar, colocando ordem na bagunça, formando em 6 dias a terra, e em seguida colocando o jardim do Éden, de desfrute, de delícias, como na língua dos hebreus traz essa definição. Para que esse local de desfrute? Para quem? Por que local de delícias? Já pensou nisso? Seria para o homem que ele colocou lá? E o que isso tem a ver conosco hoje? Como citado antes, o Gênesis apresenta o plano perfeito no formato e padrão real de Deus para a humanidade. 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. 4. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. 5. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. 6. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. 7. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. 8. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou, e veio a manhã, encerrando o segundo dia. 9. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. 10. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. 11. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes
e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. 12. A terra produziu vegetação. Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 3 dias passaram e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. 14. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. 15. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. 16. Deus criou 2 grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. 17. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra. 18. Para governar o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. 19. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 4º dia. 20. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. 21. Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 22. Então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. 23. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 5º dia. 24. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. 25. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. 28. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. 29. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. 30. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. 31. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Gênesis 1:3. 31 NVT. A criação foi concluída com cada coisa em seu lugar. O caos foi dissipado e houve um ambiente todo preparado para o Jardim do Éden. Capítulo 3. O ambiente. É de suma importância. O ambiente ao qual vivemos, ele implanta crenças, costumes, métodos e molda nosso caráter. Deus, pensando nisso, modelou o ambiente para que o homem não vivesse em um local de todo jeito, desolado, cheio do oposto dele, mas colocou cada coisa em seu lugar e fez cada coisa funcionar para proporcionar uma experiência perfeita nesse relacionamento que ele planejou com o homem. 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. 9. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim,
colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:8-9. NVT. Vemos os detalhes das coisas na criação. E por que hoje devemos nos submeter a situações degradantes, ambientes que exalam morte, onde vemos que o plano original exalava cuidado, vida, bênção, suprimento em fartura e domínio. Nos moldamos a ambientes por dinheiro, posição e agradar os outros. Porém, não é muito melhor viver a vida segundo o padrão perfeito a qual ela foi criada? Nesse pensamento, muitos se levantam e dizem: não devemos nos importar com o melhor padrão de carro, roupa, etc. Um Fiat Uno, tá bom. Porém, ele não anda de Fiat, né? Ele usufrui de ambientes luxuosos. Ele compra os melhores móveis. Contraditório. Porém, segundo o manual, o ambiente foi preparado no princípio para que o homem desfrutasse, se deleitasse. Olhando o trabalho de Deus, no 6º dia, a obra foi concluída, e no 7º, ele desfrutou, descansando. Já parou para pensar? Deus, o Criador Todo-Poderoso, descansando em um ambiente de caos, como era antes a terra? O ambiente foi preparado até para o deleite do Criador, onde é dito em cada parte: e viu Deus que era bom, ou e viu Deus que era muito bom. O ambiente foi preparado perfeitamente e ficou muito bom. O rio do Éden 10. Da terra do Éden, nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. 12. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. 3. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. 14. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. Gênesis 2:10-14. NVT. Como citado no texto, vemos que esse rio que regava o Éden se dividia em 4 partes. Essas partes têm nomes e significados que iremos abordar para a compreensão maior do ambiente do jardim preparado por Deus. Rio Pison. Pison é uma palavra de origem hebraica que significa mais espalhado. Um dos 4 rios que se ramificavam do rio que saía do Éden e circundava a terra de Havilá, terra que se diz ser fonte de ouro, de bdélio e de pedra de ônix. Esse braço nos mostra algo. Sabemos que o povo hebreu tem uma crença muito forte em relação a nomes, números, etc. E vemos o próprio Deus mudando nomes de pessoas para lembrar, ser um marco e lembrar propósito dessas pessoas. Em relação ao rio, podemos de forma simbólica pensar em ser a fonte divina. Nesse primeiro nome, uma ramificação dela rodeia local de recursos. Afinal, o ser humano precisa deles nesse plano terreno, certo? Rio Gion. Gion. Este é o que circunda toda a terra de Cush. O segundo rio, Gishon, que quer dizer irromper. Corrente que arrebenta as margens. Dar à luz. Rodeia, que quer dizer voltar-se, cercar, dar a volta, ser mudado de direção para rodear, mudar, transformar. O governo do homem coloca ele em movimento de transformação e mudança, de ter um direcionamento, na verdade estabelecida pelo Criador. Rio Tigre. Tigre vem do iraniano, através do grego tigris e do latim tigris. Significa literalmente flecha, por ser certeiro, rápido, silencioso e mortal, como uma flecha. Existe um movimento constante e veloz que faz com que as barreiras e dificuldades não sejam impedimento para o ser humano. Rio Eufrates. O quarto rio Parat, Perat, do grego Eufrates, Eufratave, que quer dizer frutífero, o rio bom e abundante. O que dizer da abundância divina? Não é mero capricho ou deleite humano, mas vemos que na criação Deus usa essa diversidade de coisas para a expressão dessa abundância para a humanidade, para a terra e toda a sua criação. No geral, esses rios que surgem da presença de Deus, que é figurado pelo rio, que rega o Éden, e divide-se em 4,
mostrando traços do suprimento divino para o ser humano. De lembrar assim, como para Abraão, a areia do mar e as estrelas do céu te lembraram que você será pai de multidões. Dizem em cada um desses braços a humanidade. Eu proporciono a vocês intimidade e comunhão, que trazer a vocês viverem nessa terra. Suprimento financeiro valioso, mudança e transformação constante. Movimento veloz para não ser parado por qualquer barreira e abundância para ser uma exponente corrente para o reino ser. Capítulo 4. O local. No livro de Gênesis 2:8, descreve um local onde Deus preparou minuciosamente para o ser humano habitar, guardar e cuidar. 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Gênesis 2:8, NVT. Esse local coloca o ser humano em um ambiente preparado, que ele estaria guardado, suprido, alimentado e o principal, a presença do Pai e comunhão, para ser aconselhado por ele, adquirir conhecimento e sabedoria. Tudo pronto, cada coisa em seu lugar. Vamos hoje criar um quadro mental onde você vai pensar seu nome em um local perfeito, onde tenho proteção, não tenho preocupações, nem dor, morte, perca de nada, sofrimento, alimento abundante, tenho onde dormir tranquilamente, posso desfrutar e ter contato com Deus, comunhão plena, e posso receber orientações de como viver plenamente. Isso te atrai? Esse local seria ruim? Você queria estar lá? Esse local foi onde o Pai colocou o ser humano. Ele é real e mostra a planta original de Deus para nós. Capítulo 5. O ser humano. O ser humano criado por Deus tem características exclusivas que detalham o cuidado, a imagem e a forma de vida que o Pai tem para a humanidade. 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:26-27, NVT. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que somos parecidos com Deus. Nós fomos criados parecidos com Deus. Gênesis 1:26-27. Quer dizer que Deus não tem um corpo físico no plano terreno como o nosso, porém tem traços desse corpo, como vimos no texto em que Moisés vê suas costas, e Deus fala que cobrirá com sua mão, e ninguém pode ver sua face, por exemplo. Êxodo 33:18-23. Deus é Espírito. Nossos corpos mostram essa semelhança com Deus. Também temos outras características que parecidas com Deus. Pensamento racional. O ser humano é a única criatura que consegue falar e se expressar de forma racional, não sendo governado apenas por impulsos instintivos. Deus também pensa e usa a razão. Capacidade de escolha. Podemos escolher entre o bem e o mal. Tal como Deus, temos liberdade para decidir. Amor. Nós podemos amar porque Deus é amor. Criatividade. Deus criou o mundo e também nos deu capacidade para criar coisas novas, usando a imaginação. Nossa criatividade reflete a criatividade de Deus. Emoções. Deus também tem emoções, como alegria e tristeza. Noção de justiça e moralidade. Todos temos capacidade para avaliar o que é bom e o que é mal. Nossa consciência reflete a justiça de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus não quer dizer que temos as características da divindade como onisciência, onipotência e onipresença. Somos parecidos, mas Ele é muito maior e mais complexo. Nossa existência depende de Deus. Capítulo 6. Intimidade. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Gênesis 1:26. NVT 8.
Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. 9. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Gênesis 3, 8 a 9. NVT. Esses 2 versículos nos mostram algo. Criados para ter semelhança, conversar, se relacionar e ter intimidade. Por que um Deus, que tem todo o poder, precisaria de um ser para se relacionar? Estaria Deus carente? Claro que não. Mas em uma atitude incrível de demonstração do que ele é, amor, criou um ser para ter escolhas, parecido com ele, tendo características e para ser íntimo. Como é possível ser íntimo de Deus? Existem muitos métodos descritos, receitas 1000, mas existe algo que o próprio Cristo disse. 5. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da 5 água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. João 3, 5 a 7. Hoje existe um local para ser íntimo de Deus, que é receber o ato de amor dele pela humanidade, receber seu amor derramado em seu coração, e agora realmente ser filho dele. Isso é o que faz de nós íntimos. Sem nascer de novo, não existe como ter acesso ao Pai. Hoje, o véu que fazia separação foi rasgado, e temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus. Isso faz com que nossas orações sejam tratadas como a de Jesus. Quando vemos Lázaro morre, disse Jesus, 42. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. 43. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. 44. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: Desamarrem as faixas e deixem-no ir. João 11, 42 a 44, NVT. Esse diálogo de Jesus mostra alguém íntimo ou distante. O Pai sempre nos ouve. Por quê? Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Hoje estamos na mesma posição que Jesus, e como ele disse, temos da parte de Deus, por meio de Cristo, a capacidade dada para realizarmos obras maiores que ele, porque ele foi para o Pai. Hoje, Cristo não está limitado ao corpo humano, mas em uma posição que ele abnegou, abrindo mão por amor e vontade do Pai, para nos religar a Deus e nos tornar filhos dele. Oração nos faz cada vez mais íntimos do Pai. E hoje, na graça, recebemos a oração perfeita, que o Pai entende. A oração em línguas nos eleva a uma posição maior de edificação, pois quem ora em línguas edifica a si mesmo. Paulo diz: agradeço a Deus, porque oro mais em línguas que todos vocês. Recebemos acesso e a ferramenta para aumentar a intimidade no sentido de conhecermos e crer no que Deus fez em Cristo, e cada vez mais viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristo realizou algo que trouxe a condição que Deus, ao criar o Éden, tinha disponibilizado ao homem que perdeu ao desobedecer, para estar dentro de nós com o derramamento do seu amor e o envio do seu Espírito Santo para habitar e ser o selo da nossa redenção. Hoje, estamos na posição restaurada para um vivo e novo estilo de vida. Precisamos cada dia mais conhecer e entrar nesse relacionamento constante. Da parte de Deus, tudo foi feito. Precisamos conhecer essa obra para a cada dia essa vida ser manifesta em nós. Essa oração, em conjunto com o conhecimento bíblico, vão fazer que andemos cada vez mais em intimidade com o Pai. 26. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês,
o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Colossenses 1:26-27, NFT. Capítulo 7. Condições. Vemos pela história bíblica que existiu um tempo da queda no Éden, até a vinda do Cristo. O Messias, nesse tempo vivido antes, não era possível essa restauração. Houve muito tempo de sacrifícios que apenas cobriam pecados. Mas Deus amou o mundo que enviou a solução para tirar o pecado de uma vez por todas. Essa era a condição que separava o homem de Deus e de sua vontade, levando homens a praticar obras da lei, mandamento e preceitos, para assim poder ter um socorro, um auxílio e uma intimidade, onde o Espírito de Deus vinha sobre pessoas específicas para determinadas coisas. Mas não é assim hoje. Por meio da consumação do ato de amor de Deus expresso em Jesus. Tudo começa no fato de estar em Cristo. Quem não é gerado em Cristo pelo Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo o que crê, nos coloca na filiação e na posição perdida por Adão. Essa é a condição primordial, e a próxima tem que conhecer o que Deus fez. E a maior forma de se fazer isso é lendo a Bíblia. Existem muitos relatos de erros de transliteração na tradução da Bíblia, porém você acha que Deus seria enganado e que ia deixar aquilo que a gente necessita para conhecer Ele, afastando a humanidade? Se existe um livro que traz a vontade de Deus para que nos conheçamos e sigamos, e nós que queremos ter intimidade com Ele, conhecer o que temos, o que Cristo fez, e nos nem sequer detemos tempo para ler, como você acha que será sua vida sem conhecê-lo? Comumente sabemos dos detalhes de um filme de 2 horas, 3 horas, mas não conhecemos aquilo que vai dirigir nossa vida e nos conduzir para uma eternidade com o Pai. Se nos esperamos apenas nessa vida, quão miseráveis somos! Houve uma mudança após do que Cristo fez, e precisa ser conhecida por nós, os que nasceram de novo, se não somos apenas convencidos que temos algo com Deus e andamos misturando tudo sem viver o que realmente importa. Capítulo 8. River, o plano original. Chegamos ao ponto de disruptura e nesse momento não existe gentil, judeu, grego, homem, mulher, criança, velho, etc. Não se preocupe onde você se encontra, mas abra sua visão e saia da posição enrolada que lhe foi mostrada antes desse conhecimento passado aqui e comece a romper os dogmas que foram encravados em sua mente e praticado como estilo de vida. Existe muito que foi conquistado na cruz pela vontade de Deus. Esse foi o primeiro conteúdo para que haja mudança, não conformismo, não um molde mundano e morto, mas um molde divino, que traz a paz que excede todo o entendimento. Preparado para viver o que foi dado por Deus em Cristo? Entenda que o que eu, você ou qualquer outra pessoa não determina o poder do Evangelho, mas o que Cristo fez. Paulo diz, 15, Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. 2 Coríntios 5:15-17. NVT 8. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi, pela graça, o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da Igreja, as muitas formas da sabedoria divina. 11. Esse era seu propósito eterno,
que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 8 a 11, NVT. Então não se limite ao que foi dito misturando lei e graça, e causando um adultério, uma traição ao que Deus fez e nos deu por meio de Cristo, fazendo que vivamos um evangelho de fábulas, desprezando o poder e decaindo da graça. Cuide, posicione e mude. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus guarde nossa mente e nosso coração de todo o engano e adultério da palavra dele. Em breve, estaremos trazendo mais verdades bíblicas a respeito de pontos que mudam a nossa vida